Olá, graciosas e graciosas, tudo bem com vocês? Gente, eu fazer a vou fazer uma hidratação no cabelo e vou conversando com vocês um pouquinho, tá bom? O que que acontece? Nesses momentos, normalmente, eu pego pra assistir o YouTube, mas eu vou criar conteúdo pro YouTube. Gente, o que acontece? Vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi hoje na Escola da Palavra. É uma aula. Ai, gente, eu amo. O que que acontece? Ai. Ó, vou usar esse creme pra quem tiver curiosidade de saber. Que marca que é essa, gente? É Cosmetics. É Cosmetics. Não sei. E aí, é um creme assim, que usa muito pouquinho. E ele já dá o efeito no cabelo. Tipo, essa quantidade. Não era nem pra pôr o dedo, era... Enfim, normalmente eu sempre coloco uma colherzinha. E aí, o que acontece, gente? E tirar um pouco do excesso de água antes de passar o creme. Enfim. E o mais importante, pentear o cabelo pra espalhar o creme, pra ele dar efeito no cabelo todo. Né? Já vou dando dicas. Mas deixa eu falar pra vocês, né, sobre... Eu achei muito interessante a aula de hoje, porque falou sobre Tomé, gente. Um dos apóstolos... Como é que fala? Um dos apóstolos... Eu vou citar... Não sei se a palavra seria essa, né? Vamos dizer assim, injustiçados. Eu lembro que quando eu gostava de uma música muito boa, que não fazia sucesso, não estourava, da época que eu era do fandom, eu falava isso. E essa música é injustiçada. O que que acontece? Vamos falar então sobre isso. Por que injustiçado? Porque... Gente, sabe o que que é? A impressão que eu tenho de Tomé é a seguinte. A impressão que eu tenho é que ele... Quando... Não, sério. Imagina a situação. Jesus apareceu, ressuscitado. Acho que depois de 7 dias, né, ele apareceu, ressuscitado. Não, primeiro eu vou falar o contexto do jeito que eu entendi. Tomé ficou sabendo que Jesus ressuscitou. Dos outros, né? Falando isso. E aí ele falou: se eu não ver ele na minha frente, se eu não ver a marca, tal, né? Eu só acredito vendo, né? Essa velha frase. O que acontece? Pode ser que muita gente que estava ali em volta dele, ou que ficou sabendo dessa notícia, pode ter pensado a mesma coisa que ele, só que não teve coragem de falar. Não teve coragem sabe, escancarar a realidade do mundo natural versus o sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso que trouxe o filho dele para se ressuscitar, para morrer e ressuscitar. Então, só que o que acontece, gente? Sabe o que deveria mais ser difundido? Não é a pergunta que ele fez, né? Que ele ficou... ele é famoso por ser por duvidar. Mas na verdade foi um questionamento. E sabe, um questionamento sincero, de coração. Não foi assim... Porque Deus percebe a intenção. Jesus percebeu a intenção dele, porque assim que Jesus veio ao encontro dos apóstolos, sem Tomé falar nada, Jesus já veio e já deu a resposta para ele e mostrou. Então, imagina o impacto disso. Tanto que depois disso houve uma guinada muito grande no ministério de Tomé. E também os questionamentos de Tomé ativaram, porque o que acontece? Deus, ele reage, né? Então, Deus tem todo o poder, mas ele quer trabalhar em cooperação com a gente.
Por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que conversar com Deus, desabafar, pedir, agradecer, tudo tem que estar ali exposto. A gente tem que expor por Ele, porque através da oração se tem ativação. E como Deus reage à nossa atitude, baseado no querer dele, na vontade dele, se estiver alinhado, né, Deus vai agir, correspondente ao que a gente pede. E através do questionar, por isso que é tão importante questionar, não no sentido de ruim, mas no sentido de tirar dúvida mesmo, sabe? Porque Deus vê além da pergunta, o que tá por trás da pergunta, entendeu? Então foi uma pergunta sincera, assim, de uma pessoa que tava ali na vida dele normal, de repente ficou sabendo disso e soltou essa, né? Que só ia acreditar quando Jesus aparecesse. Outra questão foi que teve uma outra pergunta que o Tomé fez. E eu acho muito interessante, porque ele perguntou assim, tá, mas qual que é o caminho? Né? Jesus começou a falar do caminho, e aí veio a resposta. E essa resposta é uma das respostas tão poderosas. Então quer dizer que se a gente perguntar do jeito certo, no tempo certo, a gente vai ter uma resposta tremenda. Porque Jesus respondeu assim para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a resposta para Tomé do caminho, Deus respondeu muito além. Falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o tamanho do poder e da soberania. Vindo em forma de resposta para Tomé. É muito poderoso, né? Então, e isso fez com que o ministério de Tomé se tornasse tão grandioso. E através dessa experiência, por isso que é tão importante cada um ter a sua própria experiência com Deus. Cada um buscar individualmente. Esse é o intuito, né? Baseado na forma que Deus criou a gente, com essa necessidade que a gente tem de falar, de desabafar, de aprender, compreender. É nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nessa complexidade que a gente tem. E aí, por isso que a gente questionar, tirar dúvidas mesmo, perguntar, buscar, mergulhar na palavra, né? Porque eu acho que uma das formas da gente tirar muita dúvida sobre Deus é conhecer Ele. E a gente começa a conhecer a Deus e os padrões e os princípios. Porque os princípios regem. O que acontece? Deus não criou o mundo e deixou. Deus não só criou o mundo. Além de criar o mundo, Ele criou princípios. Né? Então, automaticamente, ao criar princípios, os princípios eles se regem automaticamente, entendeu? A lei da ação e reação, tipo semeadura, aí você colhe o que planta, nesse sentido que são princípios, uns exemplos para vocês entenderem. Então o princípio de você buscar, porque Deus tem um versículo que fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Deus responde. Responde o quê? A sua pergunta. Entendeu? Deus responde o quê? O que você clamar, o que você pedir, o que você questionar. E aí, qual que é a continuação do versículo? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, cada vez mais você vai tendo mais conhecimento, aprendendo. E quanto mais você aprende, mais você é beneficiado, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá bom? Se você gostou, não esquece do like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Um grande beijo. Fui!